O Brasil chega hoje à antevéspera do Dia do Trabalho sem motivos para comemorar. Em plena pandemia, o país soma 14 milhões de desempregados só no mercado formal. Esse é o assunto do Mundo Político de hoje. Eu vou conversar com Jairo Nogueira Filho, que é presidente da CUT Minas. Jairo, muito obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. Muito obrigado a vocês aí por estar oferecendo essa oportunidade de estar conversando um pouco aí. Jairo, eu comecei dizendo que nós não temos muito a comemorar, né? Toda a massa trabalhadora do país vivendo um momento muito difícil dentro desse contexto de pandemia, mas há alguns anos, né, vivendo um revés em relação ao mercado de trabalho muito sério. Eu queria que você falasse um pouquinho da percepção dessa situação do ponto de vista da Central, da CUT, não é? E de uma visão também um pouco em particular sobre o todo, mas também sobre Minas. Então, a questão do desemprego no Brasil acentuou muito na pandemia, né? Tudo acentuou muito na pandemia. Nós estamos vendo uma crise sanitária muito séria, né? Desde o ano passado. Mas a gente tem visto desde final de 2015, início de 2016, como tem acentuado a questão do desemprego no Brasil. Nós somos aí hoje com algo próximo de 14 milhões de desempregados no Brasil. A juventude, né, sua boa parte, está sem emprego, está com subemprego, né? Nós tivemos aí a questão dos aplicativos que entraram com muita força no mundo inteiro e aqui no Brasil, e não tem uma regulamentação sobre isso, né, sobre a forma de trabalho, sobre como será a remuneração, o descanso dessas pessoas. Então, você tem um número aí que talvez pode dobrar esses 14 milhões de pessoas que estão aí sem emprego ou estão no subemprego, né? A gente, até pouco tempo atrás, estava discutindo a questão da redução de jornada de emprego. Não sei se você lembra desse debate. A gente fez um debate aqui na Assembleia também sobre isso, né? Sobre a necessidade dos trabalhadores terem mais tempo para poder ter lazer, para poder estudar, cuidar da família. E hoje a gente está vendo o inverso disso. A gente vê hoje no subemprego, no que está hoje nos aplicativos, as pessoas trabalhando 16, 18 horas por dia e virou uma coisa normal, infelizmente, né? Então, a gente vive um problema muito sério aqui no Brasil. O nosso 1º de maio, agora o próximo, vai ser um 1º de maio para reflexão sobre isso, de como a gente consegue reverter isso, dessa nova política mundial que está colocada, né? Não é só o Brasil que está com problema de desemprego, é o mundo inteiro, mas aqui no Brasil tem um agravante que a nossa desigualdade é muito grande, né? Então, a gente vai ter que fazer um bom debate sobre isso e tentar achar formas para poder corrigir o que está acontecendo hoje no Brasil. Como é que você identifica o peso dessa desigualdade ali no acompanhamento mais direto né, das questões do mercado de trabalho, do dia a dia do trabalhador? Como é que você identifica isso, a Central identifica isso? Então, já vinha muito claro para a gente quando teve o processo da terceirização. A terceirização chegou no Brasil de uma forma meio atravessada do que estava na Europa e nos Estados Unidos, né? Lá eles não têm a questão da terceirização da atividade fim. Aqui no Brasil começou-se a praticar a terceirização da atividade fim com muita força. E empresas importantes, como nós temos aqui no estado, a CEMIG, por exemplo, teve um número muito alto de terceirizados em retrocesso ao número de trabalhadores diretos da empresa, né? E a terceirização aumenta a jornada de trabalho, ela reduz os salários. Então, nós tivemos uma redução aí de 30%, de 1/3 do que o trabalhador próprio da CEMIG recebe. Por exemplo, a CEMIG, dando como exemplo, que é mais próximo aqui do morador de Minas Gerais, 1/3 do que recebe o trabalhador próprio da empresa, né? E essa questão foi se piorando com a questão da terceirização, e depois veio a reforma trabalhista, né? Que na época nós avisamos que a reforma trabalhista, do formato que ela foi colocada, sem diálogo, da forma que foi feita, né? Ela não traria empregos no Brasil, ela não gerou empregos no Brasil. Se você olhar os números do desemprego no Brasil, são os mesmos de antes da reforma trabalhista e pós-reforma trabalhista. O que a reforma trabalhista fez foi substituir mão de obra. Ela acabou propiciando que o empregador demitisse aquele trabalhador que tinha algum direito, ou vários direitos colocados, né, conquistados durante anos da sua carreira, pelo seu sindicato, pela luta que foi feita durante anos, por outro trabalhador que não tem nenhum direito, que é o que a reforma trabalhista trouxe. Então, a gente teve uma substituição de mão de obra, como a terceirização fez aqui no Brasil. A terceirização não gerou nenhum emprego no nosso país, ela substituiu a mão de obra, e a reforma trabalhista, infelizmente, propiciou isso também. Então, a gente está vendo com muita preocupação isso está acontecendo. A gente vê um grande número de trabalhadores com a redução salarial muito grande,
com um aumento de jornada muito grande e agora também com teletrabalho sem nenhuma regulamentação. Então, também coisas que a gente está discutindo aqui no 1º de maio, pós 1º de maio, para a gente poder estar fazendo uma reflexão e as pessoas atentarem a isso, né? A gente está trabalhando muito mais do que antes, exercendo muito mais funções do que antes, tendo muito mais metas para poder cumprir do que antes, com um salário muito menor do que antes. E sem direito à aposentadoria, né? Porque a aposentadoria, após a reforma da aposentadoria também, ficou praticamente impossível para esses trabalhadores aposentarem. Então, nós vamos ver daqui a alguns anos o caos na questão trabalhista, como está colocado aí hoje no Brasil, se a gente não reformular o que está aí colocado. O que você chama de caos? O que se pode projetar de consequência para essa perda de direitos e essa nova realidade do mundo do trabalho? Olha para você ver, nós já estamos vivendo hoje um certo caos, né? Você hoje, a gente consegue ver isso, né? Infelizmente, voltamos para o mapa da fome, né? As pessoas não têm emprego, as pessoas têm que tentar um subemprego qualquer, aí tem os aplicativos que já estão lotados, não tem mais onde colocar mais gente nos aplicativos, tem pessoas nos sinais, e você repara que o perfil das pessoas no sinal mudou. Há muitos anos a gente não via criança nos sinais vendendo alguma coisa, há muito tempo a gente não via um certo perfil de trabalhadores nos sinais vendendo alguma coisa, das pessoas estarem procurando qualquer coisa para poder se alimentar. Então, esse é o caos que está começando agora. A gente vai ter uma geração futura, diferente da nossa, que não vai ter como se alimentar daqui a alguns anos, porque ela não vai ter mais emprego, porque a rotatividade do emprego vai ser muito grande, você vai ter uma rotatividade muito grande de emprego, as pessoas mais novas vão entrar para o campo de trabalho e as pessoas um pouco mais velhas vão sair sem ter nenhuma proteção, que seria a aposentadoria. Então, hoje, se você olhar a maioria dos municípios de Minas Gerais, dos mais de 800 municípios que nós temos, a grande maioria, a sua economia gira em torno dos aposentados e aposentadas, né, que geram ali a economia com a sua aposentadoria, conseguem gerar economia e sustentam várias famílias. Então, a gente vai estar vivendo um caos muito nesse sentido. Daqui a alguns anos, 20 e poucos anos, a gente vai ter uma geração inteira que não vai conseguir se aposentar, que não vai ter emprego e vai estar morando nas ruas. Então, assim, é um cenário muito triste para o povo brasileiro. Num país tão rico como o nosso, com tantas possibilidades, de um povo tão trabalhador, e da forma que está colocada hoje. Você não tem geração de emprego, você tem um emprego que é a informalidade colocada aí para todos, né? Um emprego que cobra muitas metas, que talvez as pessoas com um pouco mais de idade não vão conseguir cumprir essas metas. Então, você vai ter uma geração inteira nas ruas sem ter nenhum emprego, e isso aí vai ser o caos para a gente, que vai gerar muita violência, vai gerar muita coisa ruim para a gente aqui no Brasil. Agora, dá para separar, assim, porque você falou da situação das ruas, das pessoas indo para as ruas para sobreviver, questão da fome, uma situação muito aguda. Dá para a gente separar o que é consequência de dessas mudanças no mundo do trabalho, com a legislação que foi aprovada em 2017, e o que é efeito da pandemia. Quer dizer, que a gente sabe que a pandemia ela afetou todos, né? Tudo que diz respeito à nossa vida, né? A questão social, o trabalho, mas a economia, enfim, em todos os aspectos. Mas é possível separar? É possível separar. Tem alguma coisa que está junto, né? A gente não se preparou enquanto país, quer dizer, ninguém se preparou para a pandemia, né? Ninguém tinha previsão que a pandemia dessa poderia acontecer da forma que aconteceu. Fomos pegos aí de surpresa, né? Em fevereiro nós tivemos carnaval no Brasil, em março fechamos tudo, né? A gente lembra disso. Então, fomos pegos de surpresa. Mas você vê que ações de outros países têm sido mais efetivas que a nossa, né? A gente discutiu muito, a gente está vivendo aqui 3.000 mortes por dia no Brasil, poderiam ter sido evitadas desde o ano passado. Vários países do mundo, países pequenos também, não foram só países grandes, países desenvolvidos, não. Vários países do mundo aplicaram o que chamam de lockdown, fizeram toda uma política de que as pessoas tivessem como sobreviver com o auxílio. O Brasil teve o auxílio emergencial ano passado, que nós brigamos muito para que ele aumentasse, chegou a R$600. A nossa proposta, enquanto CUT, é que fosse um auxílio de R$1.000. Então, é você voltar toda a economia para isso. Você tem um pequeno comerciante, que nos preocupa muito, que gera muitos empregos, milhões de empregos no Brasil, aquele pequeno comerciante que aquela loja, aquele comércio dele é a sua sobrevivência também, ele depende só daquilo. E ele emprega 2, 3 pessoas e teve que fechar. E essa pessoa teve um auxílio muito pequeno ou quase nada do governo, né? Então, faltou essa política de
de se parar a pensar, falar, gente, estamos vivendo uma coisa muito grave que é essa pandemia, e desde o início se negou isso no Brasil, né? Tanto o governo federal, infelizmente, quanto o nosso governo aqui do estado, o Zema, chegou a falar que o vírus precisava viajar no início da pandemia, não levou a sério a pandemia. Então, era para ter se pensado uma estruturação no Brasil para que as pessoas tivessem condição de ficar em casa, que era o ideal naquele momento, e até hoje é, ainda não tem nada na ciência que fale contrário a isso, mas essas pessoas precisam viver, né? Precisam viver. Então, tem que ter um auxílio para essas pessoas ficarem em casa, você tem que ter um auxílio para o comércio ficar fechado, para que a gente conseguisse passar por essa crise. A gente está nesse abre e fecha, que é pior para todo mundo, sabe? Se a gente tivesse tido uma política clara, investimento em ciência aqui no Brasil, por exemplo, nós estamos aqui, nós estamos em Minas Gerais, a UFMG está tentando desenvolver uma vacina e falta, para mim, é muito dinheiro. Se fosse para mim, a vida pessoal, é muito dinheiro, 30 milhões de reais. Mas você falar em desenvolvimento de uma vacina para poder atender toda a população brasileira, isso não é dinheiro. 30 milhões não é dinheiro. O orçamento federal, o orçamento estadual, não é dinheiro 30 milhões para você desenvolver a vacina. E tivemos a notícia ontem que a Prefeitura de BH que vai financiar isso. Olha o absurdo que chegamos. Nem o governo federal, nem o governo estadual se atentou para isso, e o mundo inteiro está colocando que a solução econômica para a pandemia é a vacina. Se não vacinar, não volta a economia. Os países estão voltando igual a Israel, os próprios Estados Unidos, né, a própria China que está vacinando em grande escala, a Inglaterra que vacinou em grande escala, aqui o próprio Uruguai perto da gente, eles estão conseguindo voltar ao Chile, eles estão conseguindo voltar a sua economia porque fizeram isso. Fizeram, primeiro, um isolamento sério, um lockdown sério da sua população para salvar a sua economia e fizeram também a vacinação. Então, a gente já vinha com a economia muito fraca no Brasil desse período, infelizmente. E quando veio a pandemia, até por conta no início achava-se que a pandemia duraria 3 meses, né? 2 meses, 3 meses. A pandemia já está aí com 2 anos, mais de 1 ano, chegando a 2 anos. E se não houver seriedade dos governos no tratamento dessa pandemia, do auxílio às pessoas, para as pessoas terem como viver, terem como sobreviver, olha só, por exemplo, a gente fala de soberania, nós temos um problema sério de soberania aqui no Brasil. O Brasil é um dos o maior produtor de grãos do mundo. O maior produtor de grãos do mundo. E nós não temos comida para o nosso povo. Nós temos hoje os grãos no Brasil mais caros do mundo. Nós pagamos um pacote de arroz caríssimo, óleo de soja caríssimo. Nós somos os maiores produtores de carne bovina do mundo. E o nosso povo paga hoje R$60 um quilo de carne. Então, assim, é esse absurdo colocado que o governo deveria ter intervido no mercado nesse sentido. Não poderia ter deixado o mercado livre. Falado, ó, beleza, se vocês que são grandes produtores, são um agronegócio, querem produzir, vão produzir muito, mas eu quero a garantia que vai ter alimento para o povo brasileiro. Eu quero a garantia que vai ter carne para o povo brasileiro. Eu quero a garantia, como nós somos autossuficientes em petróleo, que tenha combustível no Brasil barato, que tenha gás de cozinha barato, para que o povo consiga sobreviver. Essa é uma política de governo que faltou. Então, assim, a pandemia trouxe o agravante, ela trouxe uma coisa que nós nunca vimos, que nós nunca convivemos, mas tem modelos fora do mundo, a gente poderia ter implantado um modelo no Brasil que atendesse a população brasileira. Nós poderíamos estar vivendo um outro patamar hoje da doença. Nós poderíamos estar sendo exemplo no mundo de vacinação e de prevenção a essa doença. Uhum. O quanto a questão do transporte público expõe a realidade do trabalhador hoje no Brasil? Eu estou chamando esse assunto porque me impressionou muito uma manchete há poucos dias dizendo que mais de 80% da massa trabalhadora precisa sair de casa, não tem alternativa. E a gente sabe que, dentre esses mais de 80%, a grande maioria depende do transporte público, né? E o transporte público que tem problemas históricos, né, no país. Eu queria que você comentasse isso e como é que o movimento sindical acompanha essa questão, que é uma questão, assim, digamos, tão evidente da vida do trabalhador. Então, o transporte público no Brasil, infelizmente, né, era para ser fomentado, para ser bem utilizado, bem estruturado, infelizmente não é, né? Isso, como muitas coisas ficaram claras durante a pandemia no Brasil, a questão do transporte também ficou muito clara, né? E a questão que eu trouxe, o anterior, se nós tivéssemos uma política do governo, as pessoas não ficarem em casa, do comércio ter que ficar fechado, a gente não teria esses 80% da classe trabalhadora sendo obrigada a sair de casa para arrumar algum sustento. A maioria desses trabalhadores, ou boa parte deles, não vão para emprego formal. Eles estão saindo para tentar algum tipo de sustento que seja informalidade, que seja qualquer coisa que ele possa fazer para ter algum sustento.
E o transporte público brasileiro não atende essa demanda. Aqui em BH é uma vergonha que nós temos transporte público, né? Brigamos tantos anos para ter a extensão do metrô em BH e não tivemos. Não tivemos. Nós temos um trem metropolitano que não atende nada à população de BH, é muito pouco. Eu moro na periferia, eu moro aqui em Venda Nova, e o metrô não nos atende, nunca nos atendeu de forma regular, de forma correta. Tivemos a questão aí do MOVE, que foi colocada, que ainda tem seus problemas, né? Melhorou um pouco, mas ainda tem seus problemas, não atende a população. E a gente vê aquela aglomeração de pessoas no transporte público, nos deixa agoniados, né? Nos deixa agoniados, porque você tem ali os profissionais que estão ali, além de toda a população que pega o transporte, nos preocupa muito o fiscal que fica ali, nos preocupa muito o motorista do ônibus que está ali, que não tem opção, ele está ali dentro do ônibus, um ônibus lotado, né? Às vezes eles são agredidos porque querem tentar controlar o número de pessoas e não conseguiram no início da pandemia. Então, assim, é uma vergonha o que está acontecendo aqui no Brasil com relação ao transporte público. A gente vem imagens de São Paulo, aqui de BH, do Rio de Janeiro, a gente fala em distanciamento social, mantém o distanciamento, a pessoa pega um ônibus lotado, colado em outra pessoa, sem nenhuma possibilidade de distanciamento, para chegar lá no comércio, quando estava aberto, eles mantêm os protocolos, isso é verdade, no comércio eles mantêm o protocolo, o distanciamento, o álcool em gel, né, mantém todo aquele processo, mas a contaminação já foi se dada ali no transporte coletivo. Então, assim, é uma vergonha, né, é um tapa na cara da classe trabalhadora que fizeram com a gente durante essa pandemia, nesse processo de transporte coletivo. Ficaram brigando para abrir o comércio, a gente brigando para fechar, nessa questão do governo ter que investir para as pessoas ficarem em casa, e boa parte dos donos, dos empresários do comércio brigando para que os trabalhadores forem trabalhar, mas eles não pegam ônibus, né? Quem pega ônibus somos nós, trabalhadores, né? Repete-se muito que dos feitos da pandemia foi expor, jogar na cara dos brasileiros e do resto do mundo o nosso grau de desigualdade, não é? O transporte seria uma faceta dessa desigualdade, né? Uma possibilidade de olhar para ela? Sempre foi muito humilhante. Eu, como moro na periferia, sempre peguei transporte público para vir para casa, para ir trabalhar e voltar para casa. Mesmo antes da pandemia, era muito humilhante que a gente passava no transporte público. As mulheres, principalmente, sabe? As mulheres, principalmente. Que ali é um ambiente propício para assédio, para humilhações que as mulheres sofrem, daquela aglomeração dentro dos ônibus. Porque eu não falo nem de metrô, porque a gente não tem metrô, na verdade, aqui em BH. Mas sempre foi muito humilhante para nós, trabalhadores, você trabalhar o dia inteiro e você gastar aí 1h30, 2 horas para chegar em casa. Olha, eu moro a 15 quilômetros do centro. Muitas vezes eu gastei mais de 1 hora para chegar em casa, tendo que pegar um ônibus lotado para vir poder chegar em casa. E sempre tentamos debater isso, mas é um problema eterno. Eles falam de caixa preta, né? Algo aí no transporte público brasileiro, que envolve muito dinheiro, que a gente não consegue ainda debater isso direito, sabe? Não precisaria ter ônibus movido a diesel como nós temos, você tem um ônibus aí movido a elétricos, você tem outros meios de transporte, você tem o próprio metrô, que é muito mais viável do que o transporte de ônibus para poder levar as pessoas. A gente merece muito mais respeito do que está tendo agora. Sempre foi reclamado isso, Vera, só que a gente não conseguia que isso transparecesse para as pessoas, né? Porque as pessoas não viam aquilo, né? Viam que a gente estava pegando, a gente via, a gente sentia e via aquela humilhação que a gente estava sofrendo. Na pandemia, com a questão da aglomeração, teve que se mostrar isso. Então, a grande mídia acabou tendo que mostrar o que nós já sofríamos bem antes, né? Então, assim, é um problema sério o transporte público nas periferias, o valor ainda é muito alto. Você imagina uma pessoa pagar R$20, 20 e poucos reais para ir e voltar ao trabalho todos os dias, é uma despesa altíssima que ele tem, ainda de um transporte que não é de qualidade. O governo federal reeditou a flexibilização de regras trabalhistas por conta da pandemia. Houve uma flexibilização que foi aprovada ainda no orçamento de guerra do ano passado, né? E agora, assim como o auxílio emergencial, foi reeditado com 4 meses de atraso, mas o auxílio emergencial em outros patamares de valor, e agora também essa medida provisória que tem o objetivo de evitar fechamento de empresa e perda de emprego. Como é que funcionou isso o ano passado? E qual que é a efetividade disso, não é, para o trabalhador? Então, olha só, na segunda-feira agora passada, a gente teve na porta da Caixa Econômica Federal
do Barreiro e Venda Nova, que são duas caixas que aglomeram muitas pessoas por conta do auxílio emergencial. Estivemos lá levando um lanche para as pessoas, que as pessoas ficam horas ali na fila, e eu não sabia disso, fui ver em loco, muitas pessoas com as famílias, levam os filhos, levam a esposa, porque não tem com quem deixar. E quando fomos distribuir o lanche, a gente ficou abismado com os relatos das pessoas de terem que ficar ali 4, 5, 6 horas na fila para receber R$ 150. Então, assim, R$ 150 não dá para uma família, não dá. Você vai comprar um bujão de gás hoje é R$ 95, gente. Então, assim, não dá para poder sobreviver com esse valor. Não tem como você falar para uma família, mesmo que seja uma família pequena, que a maioria das vezes são famílias grandes. Se você pensar uma família com 4 pessoas, mesmo que ela receba lá os R$ 325, como é que você vai falar para essa pessoa ficar em casa com R$ 325 por mês? Não tem como, ela vai ter que sair para tentar arrumar algum sustento. Então, o auxílio emergencial não está atendendo. Ele já não atendia com R$ 600, a nossa pauta era um salário mínimo, no mínimo para isso, e agora está atendendo muito menos. Então, tem uma grande revolta das pessoas que eu vi nessa fila da Caixa com relação a isso. Primeiro, de ter centralizado tudo num banco só, e a outra questão do valor muito pequeno, mas as pessoas estão ali por pura necessidade. A questão dessa política do governo com a questão do emprego, das empresas, né, que coloca desde 25% até 75% do valor do salário do empregado, o governo federal irá bancar caso a empresa faça adesão ao plano do governo, a gente tem um problema nisso aí, porque quando a empresa adere, né, está com dificuldade, não quer demitir o trabalhador, quer aderir ao plano que garante o emprego daquele trabalhador durante o período do plano, ela adere, ela paga lá os 25%, por exemplo, do salário, os 50%, só que quando o governo vai pagar o restante ao trabalhador, ele está se baseando no auxílio-emprego, no auxílio-desemprego. E aí não é o salário real da pessoa. Então, a pessoa tem uma redução drástica do salário dela. Ela não está recebendo o mesmo salário que ela receberia se tivesse tido a redução em cima daquele salário dela. Então, a pessoa acaba tendo uma redução de jornada, vai ficar talvez em casa, vai ficar talvez tentando arrumar um outro bico para poder se sustentar, mas aquilo que ela recebe do governo não dá como ela se sustentar, porque o salário já é baixo. A grande maioria recebe um salário mínimo. Quando você reduz isso e essa redução ainda traz um problema no salário da pessoa, ela vai ter que arrumar alguma forma de se sustentar, porque as coisas ficaram mais caras, né? A gente vai no mercado e vê isso. As coisas ficaram bem mais caras para a gente. O alimento está muito mais caro. Então, a pessoa vai ter que se arrumar uma forma de sobreviver. Infelizmente, não está sendo o ideal. Foi uma tentativa do governo federal, né, de se manter o emprego daquelas pessoas, mas não está mantendo o sustento das pessoas. Então, a gente tem críticas a esse programa, que foi feito um programa sem conversar com nenhum outro ramo. O governo lançou um programa, não conversou com a representação dos trabalhadores, não teve uma conversa aberta com os empresários sobre isso, lançou o programa, mas um programa que não nos atende, infelizmente, a economia do Brasil, através do seu ministro, não atende a grande maioria da classe trabalhadora. No início da nossa conversa, você falou um pouquinho sobre as mudanças trabalhistas que ocorreram, tanto com a reforma quanto com a nova lei da terceirização, que foi ambos aprovados, se não me engano, em 2017. Então, nós temos aí, na verdade, uma informalidade crescente no Brasil, muito antes mesmo de aprovação da lei, né, dessa legislação, que ajudou a formar, e depois com a legislação, então, a consolidar um novo perfil de trabalhador no país. Como os sindicatos, as centrais, o movimento sindical como um todo, tem lidado com isso, com esse novo perfil de trabalhador? Qual que é vocês têm buscado um diálogo, uma aproximação com esse trabalhador, ou isso não é possível? Sim, nós temos buscado uma aproximação. A gente tem feito vários trabalhos. Tivemos agora há pouco tempo, fizemos junto com os petroleiros, colocando que a gasolina no Brasil poderia ser muito mais barata que está hoje. Nós fizemos uma campanha no posto de gasolina ali no bairro Santa Efigênia, colocamos uma gasolina a R$ 3,50. Nós bancamos a diferença, mostrando que a gasolina no Brasil poderia ser um valor menor do que R$ 5,50, que estava naquele período, né? E ela foi voltada exclusivamente para motoristas de aplicativo. Então, nós tivemos uma grande demanda de motoristas de aplicativo que foram a esse posto de gasolina, e esse não foi o único trabalho feito com eles. Já tivemos várias passeatas feitas com eles, na tentativa de regulamentação da categoria. Estou dando um exemplo aqui dos aplicativos, que é um número muito grande de pessoas. Não é só que na Grande BH são mais de 80 mil que estão, o último dado que eu tenho, mas pode ter aumentado por conta da crise,
mas são mais de 80 mil com vários perfis. Então, você tem perfil de quem era engenheiro, você tem perfil de quem estava na área médica, você tem perfil de quem está aposentado, que está trabalhando para poder repor sua renda, você tem o perfil da juventude que nunca trabalhou, conseguiu tirar a carteira, ou alugou, ou comprou um carro e está rodando com o aplicativo. Você tem os motocas, né, que eles falam, são os motoqueiros que entregam comidas nas casas da gente, que também estão, né, com a jornada muito extensa. E a gente tem dialogado muito com eles. Falta regulamentação da carreira deles, eles não têm nenhuma regulamentação. Falta um apoio do governo, por exemplo, aí necessita ter regulamentação para poder estar discutindo isso. Por exemplo, no auxílio para compra de carros, compra de motos, né? A questão da segurança deles, a violência está muito grande com eles. Eles não têm nenhum local, e tem muitas mulheres trabalhando em aplicativos, tanto de moto quanto de carro. Isso nos preocupou muito. E a gente colocou a sede da CUT, que agora está lá no bairro Colégio Batista, à disposição das mulheres que trabalham em aplicativos, para que elas tenham um espaço onde elas possam usar um banheiro, que não tem isso para elas, onde elas possam usar um banheiro, onde elas possam carregar o celular, onde elas possam descansar um pouco da jornada de trabalho, que não tem isso para nenhum deles. Eles Agora, não têm nenhum. Como é que Sim. é a receptividade? Porque quando a gente fala em novo perfil dos informais, esse novo perfil é muito relacionado com uma ideia que tem tomado muito conta do mercado, do trabalhador como um todo, dos trabalhadores como um todo, de que ele é o senhor do próprio negócio na medida que ele é um informal, ele não tem um patrão, ele não tem carteira assinada, mas é ele que manda no futuro dele, nas decisões profissionais dele. Como é que é a receptividade na abordagem que vocês fazem? Então, no início, era muito difícil. Nós estamos vivendo aí com a questão, por exemplo, da informalidade do aplicativo, da informalidade do camelô, de várias categorias, já há alguns anos no Brasil, né? Aqui eu falo muito do aplicativo, porque ele é clássico que ele pode migrar para várias categorias. Pode migrar para a minha categoria, que sou eletricista, pode migrar para a sua categoria, que é jornalista. Então, ele pode estar em várias categorias, o aplicativo hoje, né? Então, assim, ele é um risco muito grande para todos nós da classe trabalhadora. Então, no início, você tinha muito isso. A gente procurava esses trabalhadoras, eles tinham muito isso. Não, eu sou o meu patrão, eu faço o meu horário, eu não dependo de ninguém, eu posso sair disso aqui a hora que eu quiser, vou para outro local para trabalhar. Só que, com o passar dos anos, o que ele foi percebendo? Não tem emprego para onde ele vai. Se ele sair dali, não tem para onde ele ir. Ele ficou escravo daquele sistema de trabalho, daquela jornada e daquilo que ele recebe. Ele não consegue diminuir o seu rendimento. E a cada ano que passa, as empresas de aplicativo cobram mais desses trabalhadores pelo seu serviço, que elas vão ganhando espaço dentro daquilo que elas operam e vão ficando só elas naquilo ali, cria um monopólio. Quando ela cria um monopólio, ela cobra o que ela quer cobrar daquele trabalhador e quer cobrar de nós também, consumidores. Então, é um risco muito grande. Eu sempre falei com os motoristas de aplicativo, falei que vocês têm que torcer para continuar existindo o táxi no Brasil, porque é ele que vai fazer o equilíbrio da atividade de vocês. O táxi existindo, ele vai fazer o equilíbrio para que o aplicativo não fique sozinho e coloque só a política dele. Então, agora está mais fácil conversar. Eles estão entendendo que não estão conseguindo mais ter o mesmo rendimento, que eles têm hoje uma despesa com combustível que chega a 60% do que eles arrecadam. As empresas de aplicativo aumentaram de 25% a 50% o que elas recolhem do que eles conseguem fazer numa corrida. Então, assim, eles estão trabalhando só para se alimentarem. Aquela fase que eles estavam boa do início dos aplicativos, agora já não é a mesma realidade. E eles estão percebendo que eles têm um patrão, que o aplicativo coloca metas para eles. Ele coloca meta no fim de semana. Quando nós não estávamos na pandemia, isso era muito claro. Tinha algum show no Mineirão, por exemplo, o aplicativo colocava a meta porque todos eles migrassem, ou a maioria deles migrassem, para aquele horário que o show acabava, para eles irem para a porta do Mineirão pegar as pessoas. Então, se eles não fossem, eles eram punidos. Então, assim, existe um patrão que rege metas, rege o que quer que aconteça e rege o valor que vai ser pago. Então, eles já perceberam isso. Hoje, eles têm associação que funciona em todo o Brasil. Eles têm uma articulação mundial hoje, eles estão conversando sobre isso. E a nossa aproximação é um salto de um ano, não é? Porque um ano atrás eles estavam ainda incipiente, totalmente incipiente. Não, piorou muito. A própria população, se você reparar, eu não sei se você tem feito isso, mas eu conheço algumas pessoas que têm feito, tem voltado para o táxi. O preço está praticamente igual e se sente mais seguro no táxi. Então, eu tenho conversado muito isso com eles, né?
vocês têm que ter um cuidado muito grande para não criar um ranço com a sociedade do trabalho que vocês fazem, e vocês têm que tomar um cuidado muito grande para que o aplicativo não fique dono de todo o sistema, e aí ele vai tomar conta. O que nós temos conversado com eles? Que nós temos um pouco de dificuldade com relação a isso por conta da tecnologia. Por que não se criar uma cooperativa deles? Eles se organizarem em cooperativas, saírem fora desses aplicativos que existem hoje, eles vão conseguir ter um preço melhor para nós consumidores, eles vão conseguir ter uma qualidade do serviço melhores, por exemplo, com essa cooperativa, dependendo do que ela arrecadar, do que eles colocarem nessa cooperativa. Essa cooperativa consegue financiar carro e motos para eles, por exemplo, e consegue ter um preço melhor para nós, consumidor final, e consegue ter uma segurança maior para a gente. Né? Quando você fala aplicativo, você está se referindo não só aos carros, os motoristas que atendem no mercado, mas também aos motoboys, que fazem o serviço de entrega. Exatamente. Né? Aos motoboys e várias categorias que já estão funcionando como aplicativos. Né? Você tem, inclusive, médicos funcionando com relação a isso, que ainda não tem uma regulamentação para isso. Né? Jade, só para a gente... Nossa conversa está boa, mas o tempo está nos limitando. Eu não queria deixar de retomar uma menção também que você fez sobre essa nova realidade, que foi ainda mais imposta no mercado de trabalho com a pandemia, que é o teletrabalho. Não é? O teletrabalho que a gente pode reconhecer que ele tem um lado bastante positivo, mas você também apontou que tem problemas, a gente sabe que tem problemas. Que problemas são esses? O que nós vamos... Porque tem muita gente que não vai voltar para o local de trabalho. Os próprios empresários, né, tendem, pelo menos é o que já se pode observar, tendem a perceber que é muito mais negócio deixar o trabalhador em casa, trabalhando remotamente. O que vocês percebem dessa realidade? O que precisa ser identificado e regulado? Então, eu acho que o teletrabalho veio também, não vai ter muita volta em alguns setores, não, concordo com vocês. Tá? Inclusive, alguns trabalhadores preferem o teletrabalho, se sentiu mais confortável com relação a isso. Alguns empresários também gostaram muito da ideia, só que nós vamos ter que regulamentar isso. Porque, olha só, do que veio para cá, veio como uma emergência, né? Muita coisa. Eu mesmo estou em home office há muito tempo, a CUT está fechada, nós estamos mantendo o distanciamento, então muita coisa que eu tenho feito é em home office. E no início, se a gente mesmo aqui da CUT, do setor sindical, se a gente não se regulamentar, vira uma doideira. Tinha gente marcando reunião para domingo à noite. Falei, gente, domingo é dia de descanso, não é isso? Se eu trabalho de segunda a sexta, eu tenho que descansar o fim de semana. Então, se você não regulamentar isso de forma clara, colocada no papel, nós trabalhadores vão trabalhar muito mais no home office. Você tem que regulamentar condições de trabalho. A nossa casa não está preparada para isso. A nossa casa não está preparada para isso. Muitos de nós moram em apartamento, por exemplo, pequenos, né, que você tem ali a sua família. Como é que você vai conseguir um espaço onde você tem a tranquilidade de fazer o seu trabalho, sem ser incomodado, sem você também incomodar a sua família? Você tem a questão ergonômica, né, que pesa muito. Eu tive problema de coluna, estou me tratando. Você tem que ter uma cadeira ideal para isso, você tem que ter um ambiente, uma mesa ideal para isso. Você não pode sentar de qualquer forma, ficar ali 8 horas por dia sentado, fazendo o seu trabalho. Isso tem que ser regulamentado. E quem vai pagar isso? É a empresa ou o trabalhador? Quem vai pagar pela internet de alta velocidade para o trabalhador conseguir fazer esse trabalho home office? É ele ou é o patrão? Então, como é que vai ficar a questão do horário? Nós vamos permitir que coloquem câmeras dentro da nossa casa para nos vigiar enquanto a gente está trabalhando? Então, isso tudo tem que ser discutido no home office. Ele é uma ideia que veio, que deve ficar em vários trabalhadores, mas como vai ser regulamentado isso? O espaço da minha casa vai ser pago pelo patrão ou não? Eu estou cedendo um espaço meu para poder fazer o trabalho. Como é que vai ser essa troca, né? Essa troca minha com o patrão? Você tem a questão do transporte, nós falamos agora há pouco do transporte público, eu não vou precisar mais usar o transporte. Como é que vai ser essa relação? Como é que vai ser a relação da minha alimentação? Como é que vai ser a relação do meu descanso? O patrão vai poder me acionar a qualquer hora do dia? Eu vou ser obrigado a atendê-lo? Então, assim, como é que vai ser essa relação? Nós vamos regulamentar isso urgente, porque o teletrabalho já está aí colocado, né? Você já está, eu também já estou, já está aí colocado. Se a gente não regulamentar isso, vai chegar num ponto que a gente vai estar num patamar
tão assim, difícil de voltar atrás, que vai ser regulamentado pelo que a lei brasileira já usa muito isso, você vai acabar regulamentando pelo que já está acontecendo. Então, já está acontecendo. A pessoa já trabalha 12 horas, vamos regulamentar as 12 horas. A pessoa já comprou a cadeira dela, vamos regulamentar que a cadeira ela tem que comprar. A internet é dela, então vamos regulamentar que a pessoa pode ter a internet dela, ela paga. Então, assim, nós temos que sentar agora para conversar sobre isso. A CUT Nacional está tentando essa conversa. Isso depende do parlamento, depende de leis colocadas aqui no Brasil, para que a gente consiga regulamentar uma coisa que pode ser boa para o patrão e pode ser boa para nós empregados. Só uma última abordagem é que, diante dessa nova realidade, você está falando em tentativa de negociação, busca de negociação, que envolve várias partes, inclusive os próprios políticos, mas qual é, dentro dessa nova realidade de flexibilização no mundo do trabalho, de mudanças das profissões e tal, qual que é o poder de negociação que o movimento sindical ainda detém para sentar numa mesa e discutir e reivindicar? Mudou alguma coisa? O movimento sindical foi vítima também dessas mudanças no mundo do trabalho? Então, você vê que a própria mudança quando veio a questão trabalhista, a lei trabalhista, ela mudou também a questão do financiamento do movimento sindical, né? E isso altera muito a nossa relação. Você precisa ter, para a gente poder conversar sobre certos assuntos, eu preciso ter que algum especialista me coloque aquilo e me conseguir discutir numa mesa de negociação. Eu sou um trabalhador eu venho da CEMIG, sou eletricista na CEMIG, e certos assuntos eu não domino numa mesa. Então, eu preciso de um assessor, eu preciso de alguém que me coloque essa questão. E isso custa dinheiro. Você precisa de campanhas, por exemplo, para que os trabalhadores venham a entender o que está acontecendo, que ele receba uma outra informação, isso depende de dinheiro. Acabou que o governo sufocou esse dinheiro do movimento sindical. Ele tentou tirar todo o dinheiro, todo o recurso do movimento sindical. O que nós tivemos foi, por parte dos trabalhadores, uma demanda de que eles queriam recompor esse dinheiro. Que eles entendiam que somente com o seu sindicato ele teria força para poder continuar lutando contra o que estava vindo, toda essa onda que estava vindo. A gente teve surpresas no movimento sindical, por exemplo, com o fim do imposto sindical, que nós sempre fomos contra, tivemos surpresas de categorias que os trabalhadores decidiram em Assembleia que fariam o financiamento da mesma forma que era o financiamento do imposto sindical, mas de forma voluntária, e deu sustentação para vários sindicatos nossos. Então, a gente tem conseguido fazer esse tipo de trabalho, e durante a pandemia nós estamos trabalhando de forma diferente, né? Nós não podemos aglomerar, nós não podemos juntar pessoas, não podemos mais fazer passeatas, né? Então, você tem, do próprio entendimento dos trabalhadores, que algumas coisas são possíveis de fazer. Nós estamos tendo agora uma greve sanitária dos funcionários da Prefeitura de Belo Horizonte, contra o retorno das aulas, que no nosso entendimento não está na hora de voltar. Né? As escolas brasileiras não estão preparadas para isso. Nós temos várias escolas que nós denunciamos há muitos anos que nem água tem. Nem banheiro tem direito para os alunos e para os trabalhadores. Como é que você volta agora com a pandemia falando que está tudo preparado para isso? Né? Então, assim, você tem formas de fazer a luta. Você tem formas de fazer a luta diferente do que estava antes. E a gente, como eu te disse aqui no exemplo dos aplicativos, os próprios trabalhadores estão entendendo isso. Se eles ficarem sozinhos, se eles ficarem naquela onda que foi colocada desde 2016 com a reforma trabalhista, você, trabalhador, pode negociar direto com o patrão, que vai ter uma boa negociação, o trabalhador percebeu que isso não é possível. Nós somos o lado mais fraco, se a gente não tiver uma unidade, se a gente não tiver uma organização para fazer esse embate, esse debate com os patrões, como eu falei agora do teletrabalho, né? Pode ser uma coisa boa para os dois lados, mas precisa ter um entendimento dos trabalhadores com relação a isso. Infelizmente, a gente está tendo. Teve uma queda, não estou falando que nós estamos vivendo um paraíso, não. Teve uma queda muito grande dos recursos, teve uma questão muito grande de desânimo dos próprios trabalhadores nos setores, mas a gente está conseguindo reverter isso, que eles estão percebendo que só com a sua unidade, só com a sua organização, que ele vai conseguir passar por melhores momentos durante essa pandemia, durante o que está por vir para nós aí pós-pandemia. Fica aí a reflexão nessa antevéspera do Dia do Trabalho, né? Uma data tão importante e tantas questões para o trabalhador. Jair, muito obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia e por essa conversa. Muito obrigado a vocês, o Mundo Político. Nós estamos à disposição, viu? Muito obrigado pelo espaço cedido para a gente poder fazer esse debate aí. Eu conversei com Jairo Nogueira Filho, ele é presidente da CUT Minas, como ele disse, eletricista da CEMIG, e você preside o Sindialetra também.
Eu fui coordenador do Sindireto por 2 mandatos, não sou mais o presidente hoje. Hoje é um outro companheiro que está lá, que é o presidente do Sindireto. Mas, enfim, é o presidente da CUT Minas. Agora, chegando o Dia do Trabalho, conversamos aqui sobre a realidade do mercado de trabalho no país, as dificuldades que o trabalhador tem enfrentado, especialmente neste momento mais grave de crise sanitária. A gente fica por aqui. Até a próxima.